Oi pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto, professor titular do Programa de Engenharia Química da COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência, sobre aspectos do dia a dia da pesquisa que se faz nos institutos de pesquisa e nas universidades brasileiras. A motivação hoje para a nossa discussão nesse vídeo diz respeito à circulação da nova lista do Qualis, como ela está sendo divulgada nos programas de pós-graduação e nas listas de pesquisadores de WhatsApp e de e-mail. Eu gostaria de falar um pouco sobre o que é o Qualis e a importância dele e o quanto nós deveríamos levar ele em consideração. É importante a gente começar dizendo que a informação sobre o Qualis oficial está disponível na página da CAPES. E segundo a informação oficial disponível na própria página da CAPES, o Qualis é, na verdade, uma ferramenta de avaliação dos programas de pós-graduação que propõe uma lista de importância relativa dos periódicos científicos em que a comunidade brasileira costuma publicar, e com base nessa lista é feita a avaliação dos artigos científicos e da qualidade dos programas, admitindo-se que a qualidade do artigo é equivalente à qualidade da revista em que ele foi publicado. É mais ou menos da seguinte maneira: alguns restaurantes são classificados como melhores do que os outros, e quando um restaurante está no extrato superior, se você come, a comida é boa. E no último, no restaurante que está no extrato inferior, se você come lá, a comida é ruim. É muito relevante prestar atenção do que faz exatamente o Qualis, para que a gente entenda alguns problemas que o Qualis está trazendo para a formação dos nossos pesquisadores e para a produção e o trabalho diário dos programas de pós-graduação. O Qualis, primeiro de tudo, ele foi construído porque no sistema de avaliação é necessário qualificar de alguma forma a qualidade dos trabalhos e das publicações que são feitas pelos pesquisadores que trabalham nos diferentes programas de pós-graduação do país. Como os diferentes comitês de avaliação acham complexo, complicado, se debruçarem sobre as milhares de trabalhos que são publicados anualmente por pesquisadores de todo o país, o que se concebeu? Ao invés de analisar cada paper, cada trabalho, cada manuscrito e avaliar a qualidade, inferir a qualidade desse material produzido pelos pesquisadores brasileiros, optou-se por um caminho algorítmico mais curto, em que faz-se uma lista das publicações em que os pesquisadores brasileiros costumam publicar os seus trabalhos, estabelece-se um ranking relativo dessas publicações e, se o seu trabalho estiver publicado numa revista bem ranqueada, seu trabalho é bom. Se o seu trabalho estiver publicado numa revista mal ranqueada, seu trabalho é ruim. Esse processo, a gente pode fazer um jogo dos 7 erros aqui e encontrar 1000 problemas nesse processo. Vamos lá, vamos começar a desfiar esse problema. Problema número 1, a lista, como estabelecido e reconhecido na própria página oficial do sistema Qualis, é uma lista relativa. O que isso significa? Que as revistas não podem ser todas simultaneamente consideradas boas nem ruins. Esse é um primeiro problema, o que para o trabalho científico é muito questionável. Por que uma revista tem que ser considerada ruim simplesmente porque ela, num estudo comparativo entre as várias, ela não foi ranqueada tão bem como uma outra? Então você perceba que na lista da Qualis, algumas revistas serão necessariamente ruins por conta desse processo relativo. É muito importante você perceber isso. Segundo ponto relevante, como que esse ranking é construído? Como está considerado lá na página do Qualis, 2 fatores principais são analisados. O primeiro é o chamado fator de impacto, e a gente vai voltar a esse tema nos próximos vídeos, que mede o número de citações que um determinado artigo recebe na média. E ele é muito usado como medida de qualidade das revistas. Seria mais ou menos da seguinte maneira: se os trabalhos publicados na revista A
são muito citados, é porque essa revista é boa. Se os trabalhos são pouco citados, é porque essa revista é ruim. Problema fundamental no índice de impacto. Primeiro, ele não fala nada sobre o seu trabalho. Perceba que a avaliação, com base no fator de impacto, é uma avaliação feita no trabalho dos outros, feita no passado. Quando você diz que seu trabalho é bom porque você está numa revista bem citada, o que você está dizendo é que seu trabalho é bom porque os outros eram e foram reconhecidos pela comunidade. Então, o fator de impacto nada fala sobre o seu trabalho. Então, como ferramenta de avaliação dos trabalhos de pós-graduação, o índice de impacto, ferramenta fundamental para gerar a lista do Qualis, é muito questionável porque ele não fala sobre o seu trabalho. A inferência é, se você publicou numa revista muito citada, seu trabalho é bom. Problema número 2 com o índice de impacto, bem conhecido e reconhecido inclusive pela CAPES, que procura de alguma certa maneira homogeneizar os fatores. Os fatores de impacto dependem do público. O fator de impacto na medicina é um, o fator de impacto característico na química é outro, na física é outro, na engenharia é outro. Portanto, se o fator de impacto não leva em conta as peculiaridades de cada área, ele fica absolutamente deformado. E aí aparecia a situação esdrúxula de que o mesmo periódico em diferentes áreas era ranqueado de maneira diferente. E para corrigir isso, hoje está sendo feita uma compatibilização, em que o ranking, a posição do periódico, vai ser a mesma para todas as áreas. E aí novamente aparece outra deformação, porque as revistas, por exemplo, de medicina, terão, certamente, fatores de impacto mais altos. E aí você vai induzir os engenheiros químicos a publicarem nas revistas de medicina exatamente por quê? Ainda uma questão sobre o fator de impacto. Ele depende, obviamente, do público e do tamanho das comunidades. Por exemplo, a comunidade que estuda o coração é muito maior do que a comunidade que estuda dispositivos piezoelétricos, embora essas duas comunidades possam eventualmente se encontrar na fabricação de um equipamento para o tratamento, para uma operação e uma intervenção cirúrgica. A despeito disso, a comunidade que trata de sistemas piezoelétricos, como ela é muito menor, ela naturalmente também vai gerar menores fatores de impacto do que a comunidade que estuda problemas do coração, muito mais ampla. Como que se coloca isso dentro do Qualis? A CAPES diz lá na página do Qualis que qualquer uso indevido desse ranqueamento não é responsabilidade da CAPES, é dos programas de pós-graduação. Ora, bolas, convenhamos, essa frase é absolutamente simplória, boba, porque como a lista ela é usada para avaliar os programas, na verdade ela funciona como uma lista indutora. E aí aparece um outro grande problema. A comunidade acaba publicando nas revistas ou procurando publicar nas revistas que foram ranqueadas como top, como mais importantes pela CAPES, e gera uma falsa concentração de artigos brasileiros num conjunto pequeno, relativamente pequeno, de revistas. O nosso pesquisador, inclusive, ele está sendo deformado, porque hoje um jovem pesquisador, ele, em vez de procurar o seu público e a sua revista para publicar o seu trabalho, ele procura qual é a revista que está no topo, no extrato A1 do Qualis, para ele publicar o seu artigo, independentemente se aquela revista constitui o seu público-alvo ou o local onde deve estar o seu trabalho ou não. Pior ainda, porque os programas querem ser bem avaliados, eles estão obrigando com regras acadêmicas que os estudantes publiquem nessas mesmas revistas, para que os programas depois possam ser bem avaliados pela CAPES. E aí aparece uma regra esdrúxula, porque está havendo uma concentração artificial e elevada de artigos brasileiros num conjunto de revistas relativamente pequeno e, pior ainda, esse é um jogo econômico. As revistas existem para ganhar dinheiro. Essas não são entidades, a Elsevier, a Wiley, a Smago e todas as outras, elas não são entidades sem fins lucrativos. Quando a CAPES induz que o pesquisador publique em um determinado extrato de revistas,
queira ou não, a CAPES está participando do jogo econômico e fortalecendo a posição de determinadas revistas em detrimento de outras e, pior ainda, está inibindo o crescimento de outros veículos de divulgação científica na comunidade brasileira. Esse é um tema muito complexo, esse é um tema que a gente tem que discutir exaustivamente. Nós vamos voltar a esse tema várias vezes. Jovem pesquisador, procure o seu público e a sua revista. Não olhe para o Qualis. A boa revista é aquela que tem o seu público de leitores. E o bom trabalho é aquele que é citado e usado como referência pelos pares, e não aquele em que foi publicado numa revista muito citada. Se for assim, vamos fazer o seguinte, vamos publicar todos na Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo e no Globo. Eu duvido que alguma revista científica seja mais citada do que esses jornais de grande circulação no Brasil. É óbvio que isso não faz nenhum sentido, mas é essa a indução que o sistema está impondo. Nós vamos voltar a esse tema várias vezes. CAPES, obrigado por liberar o Qualis como referência para o pesquisador ler, mas usar isso para avaliar os programas e induzir que toda a produção brasileira seja publicada num conjunto pequeno de revistas que faz desse negócio um fim lucrativo é muito discutível. Um grande abraço e até o próximo vídeo.